Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Será que aqui está legal? Será que o áudio fica razoável? Não estou ao volante hoje, a pauta é simples, a questão que eu estou me colocando e estou colocando para todo mundo aqui é se a internet é, na verdade, tão democrática quanto a gente gosta de acreditar. Tá? Eu estou colocando gosta de acreditar porque, sobretudo para quem é assumidamente apaixonado por digital, ou acredita, né, é um believer, é um true tal do digital, a gente acaba tomando como, sei lá, garantida algumas pressuposições que talvez não sejam tão justas assim. E uma delas é a história do digital, da internet, sem princípio democrática ou democratizante. E eu vou fazer uma analogia, eu sempre gosto de fazer analogia com o tema das cidades. Cidades é um ambiente, é uma invenção humana, né, que é praticamente, parece uma estrela, né, parece que a concentração provoca fusão e reação. Bom, eu não vou me estender no tema das cidades, isso são outros 500, mas vamos pensar nas cidades. Algumas cidades são notáveis pelos espaços democráticos que elas possuem. Então vamos pensar, por exemplo, em Nova York. Em Nova York você tem ali o Central Park. Londres você também tem parques gigantescos, e parques são super democráticos, né? É até interessante a gente pensar que são cidades com metro quadrado caríssimo, né? Nova York é a Roma, né, do capitalismo internacional, e você tem ali uma área colossal sendo dedicada a um bem público, né, para quem quiser usar. A gente acaba vendo um parque e acha que ele é uma coisa meio natural, que alguém preservou. Não, nesse caso específico do Central Park, foi um parque criado especificamente para ser um parque, né? Inclusive todo o paisagismo é em princípio feito pelo homem, não é a natureza como ela estava naquele lugar. Bom, vamos ficar um pouco com essa questão da coisa pública. Para mim, essa questão de encarar a questão da internet como democrática tem três aspectos. O primeiro deles me faz lembrar um pouco a questão da democracia grega, né? Você fala, a democracia grega todos podiam votar. Todos, desde que cidadãos livres, possuidores de propriedades do século masculino acima de uma certa idade, abaixo de outra. Então não é bem todas, né? Então quando a gente fala que alguma coisa está na internet, portanto é democrático, você fala, bom, legal. Mas e quem não acessa a internet? E quem não consegue acessar a internet? Por questões materiais, por questões econômicas, né? Eu vou fazer um contraponto, e voltando de novo para a questão das cidades, um serviço que eu acho notório, notável, super louvável, que pelo menos aqui em São Paulo tem, não sei como é que é nas outras capitais ou cidades, que é o Poupa Tempo, né? Alguém já foi no Poupa Tempo? Eu fui umas 2 vezes. É um espaço colossal, gigante, super bem organizado, onde qualquer cidadão, consegue resolver vários problemas da sua vida civil, né, no lugar só. Você pode ver lá coisa que tem a ver com essa carteira de identidade, uma série de carteiras de trabalho. Na verdade, se você fosse pensar como é que você fazia isso antes de um pouco tempo, você tinha que ir até cada órgão desses resolver sua vida. E aí, de repente, o poder público, aliás, não sei quem foi, parabéns para quem foi, pensou, não, para de focar nas instituições e vamos focar no cidadão. Então vamos colocar um lugar que seja pluri-institucional, estou falando assim, estou inventando, onde um cidadão consegue resolver tudo ali, né? Eu já fui, é super organizado e bombando. Por que está bombando? Porque provavelmente para uma grande parcela da população, inclusive para mim, foi mais fácil resolver tudo aquilo presencialmente do que tentar qualquer outra solução online, né? Então, às vezes a gente pensa, vamos facilitar a vida do cidadão criando um serviço na internet. Cara, se você conseguir fazer na internet alguma coisa que seja tão útil, rápida, organizada e inclusiva quanto um poupa-tempo, eu te dou um pirulito. É claro que tem a tecnologia por trás do poupa-tempo, mas eu estou falando que é a pressuposição de que se você quiser criar uma solução para o cidadão, você põe na internet, não necessariamente pode ser uma coisa presencial, física, né? Então o primeiro ponto que eu estou colocando aqui é o seguinte: uma solução na internet, alguma coisa na internet, não necessariamente acessível a todo mundo, tá? Por questões materiais, por questões econômicas, por questões técnicas.
A segunda questão, e acho que essa é talvez uma das ilusões mais fáceis, é que quando você está na internet, você se ilude achando que está todo mundo lá, que está tudo lá, todos os teus amigos estão lá, né? Como eu já falei logo no começo, não só nem todo mundo está lá, né? Muita gente não está, mas aí vem esse segundo ponto que é importante, que é o seguinte: quem está na internet não necessariamente representa, eu não estou falando do ponto de vista político, estou falando do ponto de vista demográfico, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de valores e tal, quem está fora. Não. É engraçado isso, porque muitas vezes eu vejo marcas e às vezes, vamos sentir o pulso do consumidor, então bota um troço na internet. Quem disse que o seu consumidor da internet é o mesmo em termos de perfil, de comportamento, de expectativas do cara que está fora, né? Muita gente está fora do Facebook e não é porque é pobre, né? E não é porque tem 99 anos, não. Um monte de gente que eu conheço, perfeitamente bem sucedida no mercado de trabalho e tal, não está no Facebook, tá? Então, o que você vê no Facebook da vida na internet é uma amostra, na verdade é uma fração, né? E quando você pensa em estatística, quando você pensa em pesquisa científica e tal, a questão é, aquilo que você está tomando como amostra, ela tem o mesmo, ela pode representar o todo, ela tem o mesmo perfil do todo ou não, né? Nesse caso eu ouso dizer, e não é muito arriscado fazer isso, que não. Então as conclusões que você tira a partir de quem está dentro da internet, elas valem especificamente para quem está dentro da internet, não valem para quem está fora, né? Aliás, os melhores aprendizados que eu tive foi circular pelo país e ver que o país é muito mais diverso, muito mais rico, muito mais interessante, inclusive, do que aquela bolha que a gente acha, aquele microcosmo que a gente acha que é a internet. O terceiro complicômetro nessa história, de achar que eu coloquei na internet, portanto é democrático, o que eu já falei? Não está todo mundo lá. 2, quem está lá não necessariamente representa o resto, né? Então, não adianta fazer uma votação ali, porque só quem é bacana que está votando. Bom, terceiro, que é um ponto desse mito, Mythbusters versão Roda e Avisa, é que mesmo quem está conectado, a disponibilidade que o cara tem para acessar não é a mesma, né? Nem todo mundo pode ficar o dia inteiro no Facebook, nem todo mundo tem um smartphone, nem todo mundo checa as coisas todo dia. Pô, conheço um monte de gente, cara, que vai checar o Facebook, mesmo o cara sendo conectado, bacana, etc e tal, final do dia, a cada 2 dias, o cara dá uma olhada lá de vez em quando, tal. Então, imagina, se você coloca qualquer coisa online e tenta medir a temperatura, você vai medir, vou medir a temperatura durante 24 horas. Nessas 24 horas, você vai ter os rapidinhos, né, aqueles que estão ali 100% do tempo conectados, eles provavelmente vão distorcer a curva em seu favor, né? Aqueles que, mas hoje eu não chequei meu e-mail, hoje eu não entrei, azar, né? Então isso é meio bizarro, como se você fizesse a democracia pelo voto, né, colocasse no alto de uma escada e ainda o cara tivesse 30 segundos para fazer. Primeiro, né, nem todo mundo consegue chegar lá em cima tão rápido. Então, você tem, de novo, 3 distorções, 3 equívocos quando você fala de internet digital, democrático, inclusivo, tá? Acho que até viria uma quarta, então vamos recuperar. Primeira, nem todo mundo está lá. Segundo, quem está lá é diferente de quem não está. Terceira, mesmo quem está lá, os perfis de disponibilidade são completamente diferentes. E quarto, tem uma questão que não é neutra, que é o seguinte: a sua possibilidade de participar no digital depende sim das suas condições materiais. Quem é gamer sabe disso. Se você estiver jogando online e a tua conexão for ruim, você vai apanhar mais do que, né, você vai tomar mais tiro do que quem tem uma conexão boa, ou de quem tem uma placa de vídeo boa, ou de quem tem um bom mouse, ou de quem tem um bom processador, né? Então, mesmo num ambiente, um jogo online, cara, as condições de participação não conta só a sua habilidade, conta a sua infraestrutura material, conta a latência da rede, conta uma pancada de coisas. Conta se você, quando apanhou da polícia, tinha um iPhone com banda larga ou não.
né? Conta se os seus amigos, na hora que você sumiu, os caras têm a capacidade técnica, né, de pegar e preparar uma page, uma app, ou seja, o que for, para divulgar aquilo, né? Então, mesmo nesse ambiente, e que mesmo, vamos até imaginar que de repente esse microcosmo, essa bolha do digital, fosse, sei lá, né, uma representação, um microcosmo representativo, você tem uma heterogeneidade, você tem diferenças com relação aos recursos técnicos que você tem em mãos, tá? Eu acho que é isso. Curiosamente, quando a gente pensa também em cidades, mesmo aquilo que poderia ser democrático tem alguns nuances, né? Se você pegar, por exemplo, São Paulo, o Parque do Ibirapuera, se você for bem cedinho, só tem gente bacana ali, né, fazendo o Cooper, cachorros lindos, tudo bonito e tal. À medida que o dia vai avançando, essas pessoas começam a sumir e outras classes sociais começam a aparecer. Por quê? Porque as pessoas bacanas não só têm carro, mas como elas moram do lado do Ibirapuera. Agora, quem não tem essa felicidade ou quem não tem essa grana, mora longe e demora mais para chegar, né? Então, mesmo um recurso público, ele acaba tendo uso condicionado pelas diferenças econômicas e sociais. Eu não sou carioca, eu não sou um cara de praia, mas eu imagino que na praia também seja assim. Tem o cara que vai a pé, né, de Ipanema, chega só com um chinelinho e o dinheiro enfiado na sunga. Agora tem um cara que precisa pegar um ônibus, precisa chegar com uma geladeira de isopor, porque é uma viagem, né? Então, voltando, eu acho que nessa nossa mania do digital, e achar que sempre o digital é a melhor solução possível, a coisa mais democratizante, vamos lembrar de um poupa-tempo da vida. Tem hora que um bom atendimento presencial, estruturado, físico, pode ser muito mais inclusivo, pode abrir muito mais, pode estender muito mais os benefícios da democracia a quem está conectado ou não. Era isso, espero que esse arranjo que tenha ficado razoável. René de Paula Júnior falando, Roda e Avisa, versão escadas.